Cadê a turma? Quero ver, você anima, gente? Você anima? Muito bacana, gente, estar aqui com vocês para o momento Vida de Oficial. Eu toquei a DOC, tá? Foi emprestado ali. Mas até para descontrair, contar uma piada. Sabe que o filho de vocês não gosta de brincar de esconde-esconde com vocês? Porque vocês são oficiais de justiça, sempre esconde quem está querendo se esconder, sempre encontra quem está querendo se esconder. Sem graça, né? Gente, esse quadro, Momento Vida de Oficial, foi criado num boteco em Cuiabá, Mato Grosso. Nós estávamos sentados lá, lógico, ninguém estava bebendo, né? Eu estava bebendo só água, né? Eu olhei para a Érica, quem conhece a Érica é do canal Vida de Oficial. E a Érica leva no canal dela e divulga o dia a dia dos oficiais Brasil afora. Cada cidade do Brasil tem uma realidade diferente, tem nossos colegas lá no Amazonas, que intima de barco, tem os colegas lá no sertão nordestino, que anda longas distâncias, nossos colegas do Mato Grosso, aqui em Santa Catarina, uma realidade, Rio Grande do Sul, e aí vai afora. E ela traz essa parte de experiência. E o que acontece? Nos nossos eventos, a gente sempre acaba trazendo à frente o pessoal que é da parte acadêmica. Então traz teoria. E falta um pouco falar da experiência, que a experiência conta tanto quanto ou não mais que a teoria. Então foi a ideia que nós falamos lá, Érica, vamos fazer o momento Vida de Oficial e já fica aí para os próximos, o pessoal que já está organizando evento aí, ó, já fica no compromisso para ter esse quadro. E hoje, no quadro de hoje, o tema do momento Vida de Oficial é antes do GPS e do WhatsApp. O que só os oficiais mais antigos sabem sobre ser oficial. E os nossos convidados de hoje aqui, vou falar dele aqui, ó. Entrou em 1978 no Judiciário, trabalhou até 2024 na comarca de Videira, quando Videira ainda era Fraiburgo, né? Era a comarca, pertencia a Videira. E a outra, nossa colega, entrou em 82 e trabalhou até 2018. Ela começou em Santo Amaro da Imperatriz, quando pegava rancho queimado, tudo aquilo lá, depois veio para a capital. Então chegue para cá, Valdemar Guarez, Veitana e Elini. O pessoal que é da nossa época já lembra, né, do programa do jogo, né? Eu estou me sentindo no jogo aqui. Pessoal, a Érica não pôde vir, mas ela mandou uma mensagem aqui. E antes de começar o nosso quadro, Dona Tânia, parece, eu vou ler a mensagem da Érica aqui. Inclusive, vai rodar umas fotos aqui. E eu vou ler a mensagem dela aqui. Queridos colegas e amigos de Santa Catarina, escrevo com o coração apertado para justificar minha ausência nesse encontro estadual dos oficiais de justiça. Desde semana passada estou acompanhando a internação do meu filho, que está tratando uma infecção bacteriana com antibiótico venoso. Por isso, infelizmente, precisei cancelar minha viagem. Queria muito estar com vocês. Estive em Santa Catarina 2 vezes no ano passado e fui acolhida com tanto carinho que levo comigo a certeza de que construí grandes amizades aí. Esses encontros foram momentos preciosos de troca, aprendizado e reafirmação do valor da nossa profissão. Agradeço imensamente a organização do evento, em especial aos queridos Fernando Amorim e Ricardo Prado pelo convite e pela confiança. Mesmo à distância, me sinto parte desse momento, especialmente porque uma das ideias que mais me entusiasmaram nos últimos tempos começa agora a tornar forma aí com vocês. Foi ainda em Cuiabá,
no encontro nacional que percebemos a necessidade de ampliar o espaço para a fala para os oficiais, para o oficialado nos nossos congressos. Falo de um momento que dê voz aos colegas, que permita a partilha de experiências e o reconhecimento da riqueza que há na diversidade da nossa atuação. Sabemos que o Brasil é um país continental, com realidades muito diferentes, e que a própria natureza do nosso trabalho varia conforme o tribunal, a jurisdição, a região e até as ferramentas tecnológicas disponíveis. A partir disso surgiu a proposta Momento Vida de Oficial, uma oportunidade de ouvir colegas de todo o país, destacando os mais experientes que têm por muitos anos de estrada e que podem nos contar como era exercer a função antes da internet, das redes sociais, do WhatsApp, quando tudo era resolvido no mapa, telefone fixo e muita presença. Esse piloto que está sendo iniciado aí em Santa Catarina é mais que uma proposta, é um tributo à história viva da nossa categoria. A ideia é entrevistar colegas como o Quaresma e a Tânia, que representam essa memória do oficialato, mostrando como a nossa profissão se reinventa e ao mesmo tempo se pereniza, mesmo diante das transformações tecnológicas, processuais e sociais que atravessam o judiciário. Essa iniciativa se conecta ao espírito do projeto Vida de Oficial, organizado pelo jornalista e também oficial de justiça Nonato Reis, lançado em São Luís e em Cuiabá, e que ainda este ano terá novos lançamentos em congressos nacionais. O livro é justamente um retrato das nossas vivências cotidianas, das diferenças regionais e das semelhanças profundas que nos unem como oficiais e oficialas de justiça. Espero de coração que vocês aproveitem esse momento de escuta e troca de congraçamento. Tenho certeza de que o amigo Ricardo Prado me representará com excelência. Sigo daqui torcendo pelo sucesso do evento e vibrando pela força coletiva que esse encontro representa. Com certeza de que reencontraremos em breve, com saúde, afeto e alegria. Com carinho, Érica Sasaki. Uma salva de palmas para a nossa colega Érica Sasaki, que depois ela vai assistir. Aqui a pouco. Até depois que vocês puderem marcar a Vida de Oficial, né, porque esse é o canal dela. E vamos aqui, né, com essas ilustres figuras do Poder Judiciário aqui, a Tânia e o Valdemar Quaresma. Conta para passar por Quaresma, conta um pouco aí, como é que era o começo da tua profissão? Diz que tu pegava um motorista com chofer, ia com ar-condicionado, eles botavam no aplicativo, te levavam no endereço, era mais ou menos assim ou não? Boa tarde a todos. Eu iniciei na carreira de oficial de justiça em setembro de 1978, por ocasião da abertura da segunda vara de comarca de Videira. No início da minha carreira foi o seguinte: eu não tinha carro, aí como as comarcas aí tinha Fraiburgo, Salto do Louso, que era tudo comarca, cidades distantes, né? Eu ia de ônibus até a sede da cidade, né? E lá em várias ocasiões eu ia a pé, onde eu tinha condições. Aonde não tinha, eu pegava um táxi para ir até a localidade. Por exemplo, Fraiburgo, ela divisa com, lá em cima em Almelo, ela divisa com curitibanos, vocês têm uma ideia. Nesse extremo. Do lado de Salto Veloso, ela faz divisa praticamente com Ercilhópolis, lá em cima, no extremo. Aí, então, quando ia para Salto Veloso, só tinha um ônibus que ia bem da manhã cedinho, bem cedinho. Ele só levava as pessoas até o centro da cidade e ali as pessoas desembarcavam, os que vinham, embarcavam os que vinham para a videira. Aí, só no outro dia de manhã cedo que tinha um novo. Aí eu trabalhava o dia inteiro lá na cidade, lá no interior e tal. Aí eu pousava num hotelzinho que tinha bem no centro da cidade lá. E no outro dia de manhã cedo eu embarcava e vinha de volta para Videira.
Parece que tu trabalhava, não tinha carro, não dirigia nada. Eu comprei carro só depois de um ano e pouco, não tinha condições, né? E daí eu era motorista, mas eu não tinha condições de comprar o veículo, né? Então eu acho que eu me enganei. Eu acho que a Tânia que começou com o carro, até passo o microfone para a Tânia aqui. Eu acho que eu me enganei, dona Tânia. Eu acho que era a senhora que era motorista, ar-condicionado, eles botavam no aplicativo, chegava, não era assim, não, mas aí como é que foi? Boa tarde a todos os colegas. Eu comecei também sem carro, não tinha carro e não tenho até hoje carro. Não tenho carteira de motorista, nunca tirei carteira. Meu trabalho todo foi feito de ônibus, como está falando ali. De ônibus também. Busca e apreensão, prisão, fiz de táxi. As buscas eu fazia de ônibus e as intimações também. Tudo na base do ônibus ou então a pé. É como ele falou. O ônibus vai de manhã cedinho, chega na cidade, depois volta e não traz. Não dá para a gente voltar com o ônibus, porque tem que ficar o dia inteiro trabalhando lá e no outro dia tem para pegar o ônibus para vir embora de volta. Isso acontecia quando eu trabalhava em Anitápolis. E a senhora trabalhava a pé, igual parece uma pé? A pé. Não, para não dizer que... É a história do Natal. Não, para não dizer que eu ia tanto a pé, aí eu conversei com o delegado disse assim para mim, o carro que eu tenho aqui, que o governo me paga para andar, está sem combustível. Nós só temos um soldado com um cavalo. Eu digo, então vamos montar no cavalo com um soldado e vamos embora com o soldado. E foi o que aconteceu. E a senhora ia sentada de ladinho assim? Eu não sabia montar no cavalo, eu ia que nem gaúcha, sentada no cavalo. Eu sou gaúcha mesmo, então eu ia fazer assim. Mas era para cumprir os mandados tudo lá. Às vezes tinha a carona de trator, daquele tobata também, que a gente pegava carona no campo para cumprir os mandados. E cumpria. O pior de tudo é que quando chegava na comarca, 2 dias depois que estava cumprido, o juiz estava lá furioso com uma caneta na mão para me canetear e me dar uma punição. Porque eu não assinei um tal de ponto no dia, nesses 2 dias que não estava na comarca, não fui trabalhar. Eu digo, como que eu não fui trabalhar? Está aqui meus mandados, tudo, o senhor pode olhar a data de cada um e as assinaturas todas do pessoal aqui. Como é que o senhor disse que eu não trabalhei? Eu não preciso assinar a conta. Aí ele aceitou. Disse, não, então tá bom, sabe que tem razão, não precisa assinar ponto. Ou eu assino antes de viajar, ou então assino depois quando volto. Aí ele se conformou e não precisou mais assinar o tal de ponto. Eu acho que é o Quaresma, então o Quaresma também andava a pé igual a senhora, mas parece que não tinha veículo, tomou marca e o juiz falou, não, então vou dar uma bicicleta, mas tem que cuidar da bicicleta. Como é que essa história aí da bicicleta? Essa história da bicicleta não é da minha época, era do Roque Pazo, o Margarida, ele tribunal de justiça, na época, segundo ele, mandou uma bicicleta lá para a comarca. Aí ele tinha que receber aquela bicicleta, segundo ele, em cautela, e no termo ele se obrigava a fazer toda a manutenção e zelar ao máximo pelo bem. E utilizava pelas empresas que faziam corrida na cidade. Parece que teve uma história lá que parece que andaram, alguém andou emprestando a bicicleta para os parentes lá e tomou uma bronca? Eu não sei, essa não me contou. Parece, mas lá na tua comarca também a certa jurisdição era em Porto União. Tinha um caso peculiar que parece que tu também tinha que pegar os processos periodicamente lá em Porto União. Como é que esse negócio é? Para nós hoje em dia não tem cabimento, que negócio é esse? A época que foi instalada a comarca lá, da segunda vara da comarca lá em Videira, a sede da circunscrição ali da região era Porto União. Aí o que acontece? Em janeiro e julho era férias forenses. Aí ficava só um juiz lá em Porto União, o doutor Luiz Fernando Soares de Carvalho. Ele era juiz substituto vitalício. E como tinha diversas comarcas que ele atendia ao mesmo tempo, ele não podia se deslocar, senão ficava sede da Lavagada e tal, então tinha que pegar os processos daqui de Videira e levar lá em União
para ele despachar e daí nós trazíamos de volta. Eu e o seu Vilmar Argentão, que era o escrivão judicial na época, na Avenida. Mas disse que na época tu pegava uma arma no. A arma você cantava, né? A verdade é nunca me chamou de arma. Eu tinha um irmão, tinha dois. E pegava no fora ainda, para poder fazer diligência. Um eu tinha de meu e outro pegava em cautela no cartório. O juiz entregava para gente. Só assinava um termo sobre a cautela, caiu o último, acho que uns 15, 20 anos depois. E disse que lá inteira todo mundo conhece que tem o que andava com o canivete. Estava lá, deu parece com o canivete lá. Ah, certo, uma época nós fomos no interior, lá eu e uma colega minha lá, e daí o cara ofereceu umas laranjas para nós. Tinha um pelar carregado lá em casa, eu pego uma laranja para vocês aí e tal. E eu falei daí para minha colega, olha, então para a mãe. Não, então espera que eu vou ali no carro buscar o canivete, daí nós vamos mandar ver se essas laranjas são doces ou não. Aí eu fui lá, busquei, eu tenho um facão assim, isso aqui, como ferramenta, não como arma. Canivete é o apelido do facão. Exatamente. Aí foi lá, busquei, os caras ficaram abismados, mas o que é isso aí? Um facão, é canivete? Não, eu sou canivete, isso aí. Aí ficou assim, daí todo mundo ficou meio avisado, ela acordava para todo mundo, a minha colega lá, de fundo do Brigarão, ela acordava para todo mundo, os caras lá avisavam a minha cara. Eu pareço no canivete. Eu vou perguntar uma coisa para a dona Natália aqui. Ô, dona Natália, mas que história é essa? Conta melhor, você tem entendi errado. Disse que a senhora ia fazer intimação longe, pegava ônibus, no de ônibus de volta, só dormia na casa dos outros? Dormia. Conta melhor, você. Essa história eu peguei. Batia na porta. O ônibus ia para Itápolis, mas eu tinha que descer no meio do caminho do Mato Francês, quando eu trabalhava na comarca de Santa Marta. Aí, quando chegou no não sei que estrada era, o motorista disse assim: o lugar que a senhora quer é nessa estrada aqui. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, era puro mato, não tinha nada. Ele disse assim: a senhora vai ter que ficar aqui. Eu digo: mas como? Amanhã de manhã eu passo de volta e lhe pego, eu vou descer mesmo a esquina aqui. Eu digo: então tá. Aí eu saí dali caminhando e fui. Acho que caminhei uns 2 quilômetros para 3. Nada, não se enxergava nada, nenhuma pessoa, nada, mato para um lado, mato para outro. E anoitecendo e eu indo. Aí eu digo: o que eu vou fazer? Não vai acontecer, não enxergava nem um barzinho, nada. Aí passou um tempo, eu cheguei uma casinha verde, de madeira, uma senhora na frente da casinha com um tanque lavando roupa. Aí eu cheguei, conversei com ela, tal. Aí ela foi e disse assim: olha, essa pessoa que a senhora procura, ela é daqui 2 quilômetros mais para frente. Eu disse: como é que eu vou ir para lá? Mas a senhora sabe onde é que tem um hotelzinho, ou uma coisa para mim ficar, porque eu vou ter que dormir aqui, que amanhã de manhã que o ônibus volta. Ela disse: não tem. Essa senhora vai ter que ficar na minha casa, ela disse. Eu disse assim: tá, então também eu fico. Eu só tenho sopa para de noite, eu não tem problema. Eu pago a sopa e pago a pernoite. Tá, tudo bem. Ela disse assim: ó, vou fazer isso contigo porque tu é mulher. Porque o homem eu ia deixar na rua, não ia dar lugar para ele não. Porque meu marido não está em casa ainda, não quer chegar. Aí passou, o marido dela chegou de trator. Daí ela disse assim: agora nós vamos, conversou com o marido e tal. Aí o marido, eu e ela, disse assim: agora vamos lá no local onde você precisa fazer intimação de noite. Nós fomos tudo de trator, até lá aquele local onde estava a pessoa para ser intimada. Intimamos, voltei com eles de trator. Aí dormi aquela noite naquela casa, de manhã cedo paguei a mulher e peguei o ônibus de volta para Santa Maria. Mas graças a Deus que daí o juiz já tinha me perdoado por ponto. Eu estou ouvindo barulho de igreja aí, o que é isso aí? Estou ouvindo. Eu achei que estava ouvindo alguma coisa de igreja aí. Quaresma, o que te lembra esse canto gregoriano aí, de padre? Que
foi uma história que foi mais difícil para ti? O que era que tinha que tirar um padre do lugar? Tem uma história bem. Que história que é essa que mexeu contigo aí? Não tem nada de engraçado, na verdade. Nós, acho que 85, 86, por aí, o Estado pediu a destituição do administrador da fundação lá em Fraipu, uma fundação educacional. E determinou, a justiça determinou o afastamento, a destituição dele do cargo, ele era professor, e o afastamento, certo? Aí o que aconteceu? Detalhe, essa fundação ela funcionava exatamente no prédio onde o próprio padre tinha construído. Aí fomos lá, eu, o delegado e o meu colega Jaime Gaia, deve estar aqui na plateia também. Pode confirmar ou me dizer se eu estou mentindo. Aí aconteceu o seguinte: chegamos lá, eu, o Jaime, e o sargento Genésio e o padre estava lá. Detalhe, ele morava dentro da fundação também lá. Ele tinha uma pecinha lá no canto lá que era a casa dele. Ele tinha conquistado a cidade toda, todo mundo gostava dele. Sim, ele era, nossa, lá, eu falava de ficar lá, era uma coisa que falar com o santo. O senhor foi o carrasco, então? Não, eu fui o carrasco, não, porque eu só cumpri a ordem, né, de cigarro. Aí chegamos lá e tal, no início, ele queria me entender muito bem e tal, e aí explicamos, o Jaime também, o delegado explicou, depois de muita insistência, ele pegou aí e acatou a ordem e pegou e talvez agora só aqui dentro, o senhor não pode mais ficar, o senhor tem que pegar as suas coisinhas e se mandar. E essa foi uma diligência difícil para gente. Foi difícil. O próprio juiz falou: vocês estão vendo aqui um rato de foguete. Ele falou assim: bem, senhor, o juiz falou. E daí nós fomos lá e saiu tudo depois e tal. Falei para ele: o senhor tem que entender que a nossa situação é assim, nós só estamos cumprindo uma ordem do juiz. E aí ele falou: não, eu sei, vocês eu entendo, mas certas pessoas não. Vocês só estão cumprindo ordem. A única coisa que ele falou para nós, em outros casos ainda Mas a dona Tânia parece que tem uma outra história de igreja, já passa pedido com o padre também, não tem não, deixa eu explicar, não, ele olhou com uma cara assim, que história é essa? Que disse, que história é essa? Que história é na missa, para intimar as pessoas na missa? Não, quando eu estava acabando com a polícia, eu depois disse para o delegado assim, não tem outro meio, outro jeito de a gente procurar fazer essas ativações, não precisa eu andar a cavalo. Tinha um WhatsApp? Não dá para mandar WhatsApp? Não, nem eu tinha celular, como é que ele tem WhatsApp? Aí, falando nisso, o telefone hoje está liberado para tudo, né? Na nossa época dizia no código e o juiz proibia de fazer telefonema para intimar a vítima ou o réu, para marcar encontro, para assim, pegar a assinatura, não podia. Dentro do cartório era proibido usar o telefone. Não podia usar o telefone, se usasse ele ia ser uma punição. Né? Mas aí foi assim, daí o delegado disse, não, então faz assim, a senhora vem no domingo. No domingo, na hora da missa, às 10 horas da manhã, ele disse, então tá. Que daí a senhora fala com o padre e pergunta para ele se ele pode fazer a relação. Aí eu, no sábado de tarde para de noite, eu ia lá para Itápolis, ficava lá aquela noite, domingo de manhã eu ia na missa com uma lista bem grande. Aí o padre dizia assim, irmãos, depois da reza, nós vamos ler o nome das pessoas que vão ter que ser intimadas pela senhora oficial da justiça, que está aqui na frente da porta da igreja, estamos esperando vocês. Aí o pessoal saiu da missa dizendo, sou fulano. Aí depois era outro chegando, eu sou outro entrando. E assim aí, um atrás do outro, a fila toda. Aí andou meu mandato bem rápido. E daí eu peguei mais de 30 mandatos só na hora da missa. Aí valeu a pena. Eu acho que é isso que é atividade de inteligência, né, galera? Pois é, não, agora vocês falando, eu lembrei que eu tinha que usar o expediente também para fazer a intimação, que eu tinha
era entregador de lanche. E eu ia na lanchonete toda hora, acabou de sair, deixava o bilhete, mas já estava de saco cheio, já passei umas 20 vezes. Né? Eu lembro que era um dia, já era umas 6 da tarde, eu estava com fome, eu falei, mas não pego ele. Eu pego um X galinha nesse endereço. E deu certo. Chega a hora que ele chegou com o X, eu com o mandado na mão, sabe dele. Lógico que eu nunca mais pedi lanche naquele lugar. E a propósito, até esses momentos engraçados, assim, valiosos, até pediu uma coisa da plateia que está aqui. Alguém quer compartilhar uma inteligência engraçada, uma situação aqui, ó? Né? Para a gente ouvir também que esse momento é um momento de vida de oficial. Alguém quer compartilhar uma coisa engraçada aí? Alguma inteligência inusitada? Aí, já traz ele aqui. Vai. Ele é o... Da onde que é? Fala com a comarca aí, conta pra nós. Boa tarde, eu sou o antigo novo da comarca de Chapecó. Eu assumi em 1984 como auxiliar judiciário, dia 12 de novembro. E como oficial de justiça foi em 1987. E comecei sem carro. E daí peguei uma carona, fui de ônibus até Coronel Freitas. Em Coronel Freitas eu peguei um estacionista rural que ia para o interior. Na linha Santo Antônio do Meio tinha os Manhoto, que era o autor da SAM, de cobrança, tinha um comércio. E de lá o caminhão que puxava porco me levou até a casa do deputado, né? E daí o mandado era para fazer penhora, né? E a mulher, quando falou o oficial de justiça, ela desceu da escada para baixo, pegou a machado e fez uma mão. E eu, como sabia aquela história, cachorro que late não morde, eu recuei para trás e ela vinha e acalmava. E eu tentando pegar a assinatura do baiano, né, do marido dela, e ele não assina. E daí fui convencendo. Quando eu falava na penhora, ela avançou de novo, desceu para baixo e veio para me bater com a machado. Ela avançou 4 vezes e naquele meio tempo convenceu o homem a assinar. Ele assinou, mas só que tinha que pegar a assinatura do depositário e da intimação da penhora, senão tinha que vir de novo. Naquele meio tempo eu fui relacionando um boi, uma vaca, de frente e dentro, na trilhadeira, Lindner com motor Volkswagen. E daí eu orientei ele para que ele levasse a jurídica do sindicato, fizesse uma defesa e tudo que podia recorrer. Mas aí eu tive que pegar as assinaturas. Quando eu baixei o mandado para ele assinar, daí eu ia de novo. Mas cuidado, não queria me recorrer, até com uma chave. E quando eu consegui as assinaturas, daí eu orientei para ela essas folhas lá para o sindicato jurídico e vê se faz uma defesa e deve fazer um acordo. Mas aquela velha veio correndo e eu larguei os papéis e o caminhão abriu a porta assim, eu pulei no pedal assim no lado e baixava o carro. E o caminhão deixou e saiu. Consegui cumprir o mandado. Lá peguei outra carona, fui até Coronel, quando na frente peguei outro ônibus, fui para Chapecó. Cheguei no fórum, o pessoal me pedindo o que tu tem? Tá amarelo? Eu disse assim para os colegas ali, eu acho que não vou desistir. Não é isso para mim. Eu tinha, naquela época, a representação do Silvio Santos, que eu comecei antes, não tinha emprego, eu vendia carnê do baú na cidade. Daí eu tinha aquele escritório que eu administrava. Eu disse, vou cuidar dos meus carnês do baú e vou cair fora. Daí o pessoal foi me conversando no outro dia, daí me convenceram a ficar, continuar. Tanto que estou até, me aposentei faz 7 anos. E posso dizer que foi uma história bonita, gostei de trabalhar no Poder Judiciário. Me aposentei bem, porque se tivesse desistido, acho que eu teria errado. Como? A lista da rádio.
Débora, e tu, como é que tu era um oficial de justiça? Era muito namorador ou não? Conta aí pra nós. Ah, eu namorava, eu sempre gostei de namorar. Mas, na minha função ali e tal, sempre levei a situação bem a sério, né? Tanto é que às vezes tinha alguma pessoa que você intimava e lá depois de um certo tempo, não, você é um cara tão sério. Eu estou trabalhando, não tenho Recebia muita cantada, não é, Pedro? Recebia muita cantada. Ah, recebi. Não tem claro, essas coisas. E a dona Tânia, eu passo para a dona Tânia. Dona Tânia, mas que história é essa que eu ouvi falar aí na capital? A senhora é casada, o marido é apaixonado, quer namorar contigo o tempo todo, e falaram que Tânia quebra a cama. Que história é essa? Na minha primeira noite de Natal, que eu fui passar como casada, é que aconteceu. Aí, nós morávamos em Biguaçu. Aí, eu sei que o marido chegou todo apaixonado, eu estava deitada na cama e ele vem e se atira por cima de mim e a cama se emborracha. O cachorro todo. E agora vai ficar passando do Natal e nós vamos de colchão no chão. Aí depois disso, eu contei para as colegas no cartório, eu já estava trabalhando em Florianópolis já. E daí contei para as colegas e o Paulinho, nosso colega, não está aqui ele, né? Muito fofoqueiro e língua comprida também. Aí ele começou a contar para os colegas, porque a Tânia, além de o marido dela quebrar a cama, ele arrebenta fogão, queima chuveiro, quebra a mesa e não sei mais o que, não para de inventar mentira, não tem mais nada disso. Só o meu marido quebrou o quarto canto. Gente, mas tá muito bom esse papo aqui, né? Mas já tá chegando na hora, já estamos caminhando finalmente, né? Todo mundo fala, E o Dona Tânia e Quaresma, e o que vocês falariam hoje? Porque vocês vieram começar numa época totalmente diferente, né? Como você tá falando, então foi mentira, eu achei que vocês iam com motorista, com ar-condicionado, mas não era bem assim, né? E aí, hoje o que vocês deixam a mensagem pro pessoal que vem hoje, quem está entrando, tem uma outra realidade. O pessoal já pega ali, já bota no WhatsApp, já tem o endereço, já coloca ali, tem carro, tudo com ar-condicionado, dentro dos carros nem tinha, né? Até passar por Quaresma. E o que tu deixa o recado da tua experiência? O que tu fala para os mais novos assim hoje? E quando vê alguém mais novo reclamar? Porque a gente vê bastante, a gente está no sindicato, a gente vê uma pessoa na verdade é a seguinte, né? A nossa carreira é uma evolução constante. Eu vejo com bons olhos esse sistema aí de automatização, digitalização e tal, né? A gente já tinha criado um sistema de contato direto ali com as pessoas e tal. Inclusive, a Ana falou um negócio bem sério que no início era proibido, nós só tinha telefone fixo e nós era proibido de ligar para as pessoas, de fazer diligência por telefone, sabia? Eles autorizavam a gente mandar bilhete, até colocar nome na rádio, porque só dizia assim, fulano das contas residente nesta cidade. Aí ninguém sabia, ninguém via, né? E eles queriam que a gente cumprisse o mandato. Aí, em alguns casos, o juiz autorizava a gente levar lá na Rádio Mineiro os nomes, né? Para que eles comparecessem no fórum para tratar assunto de seus interesses. E aí a gente estava lá esperando eles lá. Mas no mais, eu vejo assim com bons olhos. Tenho muito carinho por essa função aí. Trabalhei 45 anos e 8 meses só no judiciário. E resolvi aí agora mudar de ramo, né? Mas é uma carreira que tem muita perspectiva aí, sendo bem conceituável, dá para a gente viver muito bem, graças a Deus. É isso aí. Bacana. Mas antes da senhora falar o recado para os mais novos, que história é essa? A senhora estava correndo com um bode também? Essa é uma esqueci o bode. Oficial de justiça rica, né? Eu estava trabalhando na capital.
Aí eu fui com o André, que também não está aqui, o André, mas ele dá cultura na Central de Mandato de Florianópolis. O André, nós fomos cumprir um mandato nos becos atrás do Hospital da Caridade. Quem é de Florianópolis e conhece o Hospital da Caridade, aquele lá é um baita do é uma favela que tem atrás. Aí eu sei que eu fui com o André foi procurando de um lado para o outro. Aí, de repente, eu comecei a ver que tinha vindo um bode. Aí eu disse assim, André, socorro, que esse bode vai querer me pegar. E o bode vinha atrás de mim. Eu entrei, a primeira porta que eu encontrei na favela, aí entrei para me esconder do bode. Aí a mulher disse, mas o que foi? Não, o bode está querendo me pegar. Aí passou. Mas a outra história é mais interessante do que a do bode. Qualquer outra história. A outra história é o seguinte. Não, a outra história é o seguinte. Eu fui fazer uma intimação, eu sei que até há muito tempo andaram fazendo também. Agora tiraram as pessoas que tinham casinha lá no Naufragados. Na estrada lá do Naufragados. Eu fui fazer uma intimação, procurar uma pessoa, tinha que passar numa trilha. Do lado da minha direita estava o mar, do outro lado era mato, e eu tinha que seguir na reta. Aí eu ia na reta, assim, de repente veio um cachorro preto, assim, vinha em minha direção, veio. Aí eu só sei dizer que quando chegou pertinho de mim, eu fechei os olhos e comecei a rezar. Daí a pouco, no meio da reta, escutei uma senhora dizer assim, ô moça, por favor, não precisa ficar com medo do cachorro, não. O cachorro não tem dente, pode vir, eu não tenho. Muito bacana. Dona Tânia, e o que a senhora deixa de recado aí para os oficiais mais novos? A senhora já construiu história dentro do judiciário junto com o Quaresma? Quem fez o concurso, quis ser oficial, é porque gosta da profissão. É sinal que quer trabalhar e gosta da profissão. Eu também gostei e gosto da profissão aí. Mas assim, ó, hoje, se eu voltasse a trabalhar hoje, eu estaria no mar de rosas. Porque tudo faz, nós como dissemos, nós era proibido de telefonar. Agora, como é autorizado pelo Código Civil, pelo Código Penal, é autorizado fazer um serviço por telefone, por internet, WhatsApp, não sei mais o que, ficou tudo mais fácil. Assim como estava o Fernando contando que ele está dentro de casa, sentado, tomando o chimarrãozinho dele e fazendo os mandados, cumprindo os mandados ali. Nunca que eu iria poder fazer isso na minha época, que hoje estaria muito bem, muito melhor. Então eu parabenizo os colegas e que continuem essa profissão, porque é muito boa e vale a pena a gente ter sempre uma experiência diferente. É isso aí. Que bacana, muito obrigado. Vou convidar o Fernando aqui. Quer fazer o encerramento aqui do programa? Não, vamos ouvir. Ah, tá, então eu chamo elas no. Então, é mais só para entregar. Não, mas a senhora assiste aqui, ó, enquanto elas vão entrando, o Fernando só para entregar a cesta com o Quaresma e para. Vai ganhar, a senhora vai ganhar. E agora também, acabando esse talk show, tem a apresentação das rendeiras cantadeiras da Lagoa.